Olá, bom dia. Quero agradecer desde já a todos aqueles que têm nos prestigiado todo o sábado, agora às 11 da manhã até o meio-dia. Que você possa estar conosco. Hoje temos aqui uma pessoa também que estará falando daquilo que você já tem ouvido de outras histórias, onde Deus, o Deus que eu sirvo e que você serve, é vivo, né? Que assim seja, você possa estar conosco participando, e se tiver alguma pergunta também, pode perguntar que ele responde, tá? Não é eu não, é ele. E que Deus nos abençoe. Muito bem. Bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe cada um mesmo, cada um que participa aqui desse programa que é o Diretamente Podcast. Todo sábado às 11 da manhã. Sempre um convidado especial ou uma palavra, né, abençoadora aí para a sua vida, para o seu sábado, para a sua semana. Diretamente Podcast tem o apoio da Igreja Evangélica Presbiteriana em Vilhonice e também da Igreja Evangélica Presbiteriana em São João Novo. E também do Alhos e Temperos Marques Palma. Trabalhamos com alhos, temperos, chás. Então pode chamar a gente lá no WhatsApp, que é 11 999 16 8856 e 11 999 12 5997. Aqui nós entregamos para Jandira e região, certo? E hoje aqui nós estamos recebendo o nosso convidado, o Rubens, o irmão Rubens, que também irá contar um pouco da história dele, né? Primeiramente, deseja aí o bom dia para quem está nos acompanhando. Um bom dia aí para quem está nos assistindo aí. Sim. Né? Agradecendo aí, permitir entrar aí na sua telinha, que seja do celular por onde estamos sendo vistos aí. Agradecer aí ao convite. Sim. E estamos aí para tirar dúvida, contar um testemunho. Maravilha. Tá bom? Edificar aí o nome santo do Senhor. Maravilha. Gostei. Muito bem, Rubens, né? Você, Rubens, você é natural de onde, né? Como... Eu nasci em Carapicuíba. Carapicuíba, então Isso. você é paulista, né? Sou paulista. Tenho 44 anos. Sim. Casado. Casado. Tem filho? Tenho filho, 2 filhos. Maravilha. E na sua infância você cresceu lá em Carapicuíba mesmo? Até os 7 anos de idade. Mas vivi ali em Carapicuíba. Minha mãe foi comerciante ali muitos anos. Sim. 36, 37 anos. Ela teve comércio em Carapicuíba, então sempre tava mais em Carapicuíba do que em casa, na realidade. Depois Então. mudamos para Barueri, depois Jandira. Ah, sim. E hoje você mora onde? Itapevi. Mora em Itapevi. Isso. Maravilha. Então você é aqui da região, né? Sou da Conhece região. muito bem. A Itapevi, mas bem na divisa ali. Tô mais para Jandira do que para Itapevi. Onde você mora ali no... Ali no Briquete por enquanto. Conheço. Porque eu vou voltar pro Fátima aqui. Conheço. Daqui Daqui um dia tá em casa de novo. Em casa de novo. Eu Né? gosto muito de Jandira. Jandira para mim Que bom. né? minha casa. Então, ó, estamos aqui uma pessoa que conhece bem, né, a região de Carapicuíba. E quando você era criança lá, como era o seu núcleo familiar? Teve irmãos? Cresceu com pai e mãe? Como sim, é que... pai e mãe, né, bem severos, né, a gente foi criada, é uma família tradicional, né, Sim, sim. onde o pai é sempre mais o durão, né, muitas coisas nos poupava, né, uma família tradicional, pai, mãe e mais 3 irmãos. Na infância você já era cristão? Não. Não. Fui me converter depois. A minha família dizia ser católica, né, mas aquele católico não praticante Sim. que só usava o nome só, né? Sim. Para ser católico. Depois acontecendo algumas coisas, né? O Senhor foi nos chamando. Maravilha. Como é que foi o testemunho seu de conversão? Com que idade? Como é que foi a situação? Eu me converti, eu tinha aproximadamente 18, 19 anos. Foi bem interessante minha conversão, porque eu estava em casa, né? Foi um período que eu estava passando algumas coisas, adolescente ainda, né? Tem aquela confusão na cabeça, né? Sim. Eu estava assim, adolescente, e eu estava em casa, minha família tinha viajado. Eles tinham comprado... Meu pai tinha acabado de comprar uma chácara, né? E eles tinham todos ido para a chácara e eu falei, vou ficar em casa, né? Nessa época morávamos em Barueri. E o Parque dos Camargo ali estava começando, né? Estava se formando ali, então tinha aqueles históricos de roubo, construção, que o pessoal pulava lá para poder pegar algum material, né? Tinha sempre um histórico de roubo. E eu fiquei em casa, mas acho que era uma das primeiras vezes que ficava um final de semana sozinho em casa, né? 18 para 19 anos.
eu tava um pouco assustado, confesso que eu tava um pouco assustado. E nesse período eu tinha um problema de... Eu não conseguia dormir à noite. Eu tinha uma insônia, né? E eu vinha lendo um livro que a ex-sogra do meu irmão, na época ele namorava, ele tinha a sogra dele lá, ele deixou um livro que é até de um jogador de futebol, Silas, né? Ele acho que chegou a jogar na seleção brasileira. Sim. Eu estava lendo esse livro dele e ele vinha passando alguns problemas, né, o Silas, né? Eu ia contando a história, como ele se converteu. E num dos capítulos que eu estava acompanhando ali, ele estava perdido numa mata. E o Silas contava que ele sempre foi um cara muito medroso, tinha medo de tudo, né? E ele tinha se convertido, ele estava acho que num retiro da igreja, acho que ele foi querer conhecer o ambiente ali onde ele estava, acabou se perdendo numa mata fechada. Ele não conseguia achar o pessoal que ele estava, né? Porém, ele não estava mais com medo, né? Porque ele já tinha conhecido a Cristo. E eu, ali em casa sozinho, de repente comecei a escutar alguns barulhos. Meu pai tinha alguns cachorros, aqueles Dobermans, né? Sim. Que na época era mais famoso, era moda, né? Era moda, né? Então, os Dobermans eles começaram a latir bastante. Meu pai sempre falava pra mim, quando você escutar os cachorros latindo, liga a luz de fora, né? Porque se tiver alguém no portão, alguma coisa, sabe que tem gente em casa. E eu liguei a luz de fora, né? Ficava na cabeceira da cama. Isso era por volta da 1 da manhã, mais ou menos, né? Eu liguei a luz de fora e, de repente, o cachorro ficou quieto, mas ficou quieto demais, né? Eu pensei comigo, né? Falei assim, deram alguma coisa pro cachorro dormir, o cara deve estar entrando aqui em casa, daqui a pouco ele aparece aqui na porta, né? Sim. Eu fui olhar naquelas janelas, aquela janela de alumínio que tem aquelas frechinhas, começa a dar pra ver 1 metro do chão ali, né? Sim. Eu fui olhar na janela ali, não vi mais nada, né? E o medo começou a tomar conta de mim. E de repente eu escutei um barulho na janela, se alguém estivesse forçando a janela, né? Eu fiquei com medo, só que daí eu lembrei do livro e do que o Silas estava passando, né? E eu falei, eu vou fazer essa oração que ele ensina no livro. E ali na oração eles nos ensinavam o primeiro passo, aceitar a Cristo como seu único Salvador, né? E eu dobrei meu joelho ali na beirada da minha cama e aceitei a Cristo, fiz aquela oração, né? Um pouquinho antes de eu dobrar o joelho, a luz de fora estava ligada que refletia dentro do quarto, né? E a luz apagou. Me deu mais medo ainda. Eu falei, o cara cortou um fio lá, deixou a casa no escuro. Eu falei, agora sozinho, né? Quase não tinha vizinho ali, porque o bairro do Parque dos Camargos estava se formando ainda. Sim. Né? E eu, com muito medo, dobrei o joelho, fiz a oração. E quando eu levantei a face, eu olhei, a luz estava acesa, escutei as patas do cachorro, né? Que era um piso, andando de novo ali na beira da janela. Meu quarto ficava bem na janela ali, bem perto do quintal ali. Eu escutei o cachorro e me deu paz. Logo depois daquela oração, me deu paz. Sim. Me deu um conforto, né? E ali eu comecei a procurar uma igreja, né? A entender o propósito do Senhor. Que maravilha, né, Garcia? É interessante que no primeiro momento para ele virou um pavor, né? Virou um pavor. E do pavor já virou uma tempestade de que, meu Deus, a casa caiu, eu tô sozinho, Sim. o cachorro tá morto. Passou várias coisas na Imagina cabeça, né? o que você criou na sua mente, Sim, né? um monte de coisa, ainda mais um adolescente, né, cara? Sim. Hoje a gente tem uma mente É. um pouco diferente, mas um adolescente pensa... Sim, isso é primeiro. Isso te marcou, então, foi Marcou minha dessa vida. forma que você Foi veio para dessa Cristo. forma que eu vim para Cristo. Olha, totalmente diferente de outras histórias, né? Não, mas o que eu acho interessante, eu vou pensar aqui uma fala dele, Garcia, e eu já falo aqui pro Rubens, né? Nós já recebemos aqui diversos convidados, né? E até nós contamos aqui algumas histórias nossas, mas o poder da oração, porque você falou assim, olha, naquele momento eu fiz uma oração. Sim. Eu lembrei do que eu li do Silas, né? O atleta, né? E eu fiz uma oração. Aqui nós já recebemos várias pessoas que fizeram uma oração. Uma oração, né? Eu me lembro, o Garcia mesmo fez uma oração no hospital, né? Eu já fiz uma oração quando estava caminhando assim, meio sem rumo, indo lá pro cursinho, desanimado, e a resposta veio. A Márcia que fez uma oração, lembra? Lá no Sim, início sim. a Shirley lá do menininho que ia morrer, né? Pra ver que era falha, né? Foi. O seu Luiz, que ele bateu a cabeça lá, caiu na piscina. Foi uma coisa... Não, tudo... Essas
conexões que as pessoas pensam que não tem, né? E é o que eu tô falando para as pessoas. Você pensa, olha, não vale a pena orar, não vale, Deus não tá me ouvindo? Tá sim. Ele respondeu Sim. a Sim, oração aqui do uma oração do tem Rubens. muito efeito. Não é verdade? E foi instantâneo, né? Né? Graças a Deus. Minha mãe um dia fez uma oração que ficou marcado na vida, né? Eu vou contar o testemunho Sim. aqui. Né? Uma oração que ela fez no corredor de um hospital, que mudou minha vida. Nós vamos chegar aí, né? Nós vamos chegar nesse testemunho aí. Então, aí você então se rendeu a Cristo, né? E começou a buscar uma igreja para frequentar, para aprender, né? E você foi o primeiro, então, da sua família a se tornar cristão, assim, evangélico? Não, a minha irmã já tinha passado um processo que ela já estava indo, né? E aqui é interessante, né? Minha irmã, assim, ela estava indo, mas daquele jeito, conhecendo, aos pouquinhos, né? Se chegando. Ela tinha passado por uma enfermidade há um tempo atrás. E ela, assim, conhecia, mas não seguia, né? Era simpatizante. Era simpatizante, como a gente costuma dizer, né? Sim. Então, assim, daí, assim, em casa a gente já tinha aquela noção, nós precisamos servir a Cristo, mas não servia, né? Porque uma coisa é você conhecer, outra coisa é você servir. Verdade. Então Deus vai trabalhando, né, na vida de cada um. Ela vinha trabalhando na vida da minha irmã. E o interessante é que quando minha irmã vai se converter mesmo, foi no velório dessa senhora que deixou esse livro, né? Sim. Minha irmã foi no velório dela, que ela era muito amiga da minha mãe, né? Daí aconteceu que o meu irmão começou a namorar a filha dela, né? Uniu mais ainda a família. E daí ela deu esse livro pro meu irmão. Esse livro nem era meu, ela deu pro meu irmão. Mas como eu estava sozinho em casa, esse livro chama Força para Viver. Certo. Esse livro que eu estava lendo, do Silas. Né? E eu comecei a ler. E minha irmã vai se converter no velório dela. Né? Essa senhora, Dona Marli, Deus já levou. Ela teve um câncer, né? E ela faleceu. E minha irmã vai no velório dela e vê algo diferente ali, né? Ela era cristã e ela viu que não tinha sofrimento no velório. Né? A gente está acostumado àquele velório que o pessoal pesado, grita, né? chora, cai no chão, desmaia, né? Aquele sofrimento mesmo, né? E dela tinha cânticos, né? Sim. Tinha louvores ali no velório. Minha irmã falou assim, eu quero morrer e ter um velório assim. Olha. Né? Paz, Como é que eu faço? Em paz, um clima diferente, né? Como Paulo vai dizer nas escrituras, né? O morrer é ganho. É isso aí. Então, ela vai se converter ali. Depois a família inteira já começa, né? a trabalhar. Glória a Deus. É isso aí. É muito interessante isso aí. Você até falou do velório. Eu lembrei de outro rapaz que fez uma oração no velório, que veio aqui. O velório do irmão dele, que foi o Filemão, né? Do rap lá. Aquela oração também vamos dizer assim, né? Do Filemão, marcante, né? Então, a oração ela faz muito efeito Muito mesmo, efeito, né? com certeza. Claro que de acordo com a vontade de Deus, de acordo com sim ou não, ou espere dele, a gente tem que confiar nessa soberania. Mas houve esse livramento, né? Então, nessa época aí, você me disse que é casado, né? Sim. E tem filhos, né? Tem quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos, né? E aí você conheceu sua esposa na igreja também ou foi outro movimento? Não foi na igreja, não. Não? Eu vou me converter, depois eu acabo me desviando. Sim. Né? E depois voltando para Cristo. Não tem como ficar fora, né? A gente pode até tentar dizer, mas... Quanto tempo você ficou fora? Foi assim, eu comecei a fazer faculdade, daí você vai dando desculpa, né? Sim. Porque Cristo sempre tem que estar em primeiro lugar. Eu comecei a fazer faculdade, eu falo, mas é que está tendo muito trabalho de faculdade, sim, era TCC que tinha que desenvolver, e daí você vai deixando as coisas e você dá aquela esfriada na fé. Né? Até um conselho, né, que eu dou aí para os jovens aí que estão começando aí essa jornada de faculdade, é não trocar, porque Cristo, ele tem que sempre estar ali em primeiro lugar. Maravilha. É isso aí. E é como ele disse, né, para você que é jovem ou você que não é jovem, mas tá aí com algumas tarefas na vida e acha assim, eu vou me dedicar a ela e Jesus, ele espera, compreende, né? Ele espera um pouquinho, a gente começa a achar às vezes, não é assim, tarde. É tarde, eu verdade. Já cheguei a falar de Cristo para as pessoas, um jovem, que ele falou, não, ainda sou novo, quando eu tiver daqui um pouquinho, eu volto, e infelizmente ele, acho que estava fazendo uma obra, caiu do muro e
Não Isso teve, é cilada. e não teve essa oportunidade. Isso é cilada. Não é, cara? Esse pensamento é cilada. É cilada. Né? Porque a gente já tem uma idade, então a gente pode falar. Sim. Porque o jovem pensa, depois eu vou, Sim. vai dar tempo. É claro, mas olha aí o que você acabou de falar. Sim. Entendeu? E o tempo não é meu e nem seu. E a gente não sabe do tempo. E isso as pessoas têm que ter em mente, né? Até mesmo se fosse falar em termos de igreja, vou colocar pessoas que têm um ministério e falam assim, eu ainda não estou pronto. Quando eu estiver pronto eu vou. Entendeu? Seja em qualquer área que for. Mas o ser é hoje. O amanhã não existe. E o ontem já foi. Né? É o agora. Para mim, para você, para todos nós. Então, é agora. A gente que já tem uma certa idade, a gente sabe que se você ficar protelando, entendeu? Como você falou, você saiu um pouco dos caminhos. Vamos supor que você ficou 5 anos, que geralmente é uma faculdade por aí, né? Sim. 5 anos. Mas o Senhor não desistiu de você. Não. Entendeu? Nenhum. Essa é a diferença. Agora, você imagina se você não tem uma pessoa comum. Daqui 5 anos ele mudou de bairro, você nem vai atrás, não quer nem saber quem é, como que ficou, não é? E Jesus Jesus é é outra bom. história, né? Não desiste. Ele não perde ninguém, não. Não, Isso aí. verdade. boa. Meu pastor, ele tem uma frase, pastor Fabiano, até mandar um abraço para ele aí, Sim. Fabiano Rosa. Ele tem uma frase que uns Deus livra da morte, outros Deus livra com a morte. Verdade. Mas ele não perde ninguém. Isso aí. Então, é aí que entra o mundo físico e o espiritual, né? Que o físico, quem vê, de repente, aquilo que o senhor pastor falou, que ele está livrando de morrer eternamente. Isso Em aí. outras palavras, né? Sim. E as pessoas não entendem, ainda começam a julgar Deus, né? Verdade, Se for uma Garcia. pessoa mais nova, né? É, Garcia, gostei disso aí, né? Entendeu? Essa questão da morte, assim, ninguém... Quem morre de véspera é peru, né? Que fala, né? Mas o servo do Senhor vai no tempo certo. Não tem. Nós já vimos, o Garcia viu também recentemente aí, né? A pessoa falando, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai. Agora, tem aquele negócio. A melhor coisa é estar aos pés de Cristo. Está bem, está bem, não tem jeito. O Garcia conta a história lá do rapazinho, do Julinho, né? Mas, O Julinho. deixa eu lembrar você de uma coisa que você falou de faculdade também, né? Fiz faculdade. E é penoso mesmo você trabalhar, estudar e servir a Deus. Sim. Não é penoso assim servir a Deus. O que eu quero dizer assim é que existe um tempo, tem 24 horas. A gente cansa. Mas eu sempre estive servindo a Deus. Mas um dia eu tava voltando, Garcia, e teve eu era jovem, né? E teve um rapazinho que uma vez ele teve problema com droga. Né? Ele teve problema com droga. E teve um dia que ele foi lá num evento da igreja. E ele passou o dia lá com a gente, com a juventude lá, jogando bola e se divertindo. No final do dia ele falou, cara, passei o dia inteiro aqui, eu nem senti necessidade de fumar. Tô até mais leve. Né? Mas beleza, aí o tempo passou, depois de muito tempo, esse dia que eu tava voltando da faculdade, eu trombei com ele, né? Era tarde da noite, lá na Vila Eunice. Aí eu percebi que ele tava meio alterado ali, né? E aí eu falei de Jesus pro cara também, meu. E ele tava meio triste com ele mesmo. Provavelmente, né? Não conseguiu se libertar. Cara, foi um negócio triste, cara. Uma semana depois o cara morreu. Nossa. Pegaram ele aí nas biqueiras da vida e deram um jeito. E Então. a última oportunidade que eu tive, eu falei Sim. de Cristo. É como o Garcia falou. É uma cilada, né? Então aqui, eu acho que até Deus já está direcionando aqui pra gente dar um recado para algumas pessoas. Não cair nessa cilada, né? É melhor você servir a Cristo. É melhor você servir a Deus. Por quê? Porque você tem vida aqui e a vida eterna, Eterno. né? Quando você não serve, você está na morte aqui. Jesus mesmo falou isso. Quem tem ele não está condenado. Agora, quem não tem, já está condenado. E aí, a gente vive com dificuldades da vida, vive, mas tenho certeza que está todo mundo seguro com a salvação em Cristo e feliz, né? Vamos dizer assim. O importante é que, né, nós estamos pegando aqui esse ponto, mas é interessante que eu vou usar aqui a palavra foco. Tanto você quanto você que chegou na faculdade, não sei
quanto tempo você foi, ou 4, 5 anos às vezes, você teve que ter foco para alcançar o seu objetivo, não foi? Sim, sim. Por que as pessoas não aplicam o foco também em Jesus? Vou te responder. Porque muitas vezes, eu homem também, vou te responder como o princípio. Né? É porque pensamos no nosso ego, no nosso eu. E deixamos sempre Cristo, que é o Criador, para depois. Né? Você quer ver uma coisa? Você pode pegar qualquer jovem aí, chamar ele, olha, você vai... Chamar ele para vir para a igreja e vai falar, não estou pronto ainda, não estou preparado. Mas se o patrão dele falar, vou te dar um aumento e vou te colocar num cargo melhor, ele está preparado. Não tem nem mais, né? Por quê? Nós pensando no aqui e agora, né? Entendeu? Vai pensando no quê? Eu vou ganhar mais, vou estar numa posição melhor, né? O cara até se mata para conseguir. Faz de tudo, cara. Não é Faz de verdade? tudo. Não importa o horário. Não, ele Não fica olha em no hora, relógio. ele fica em hora E o crente que está extra, na igreja está olhando, ó, será que pra vai poder que eu tá preciso acabando ir embora, já? Preciso ir embora, né, pra casa. Não é não? Ou- Você tá certo. Existe isso, né? É. E isso, não sei, eu não sei como o Senhor vê, porque nós, como ele fala, ele não enxerga como você enxerga, então não vou discutir essa questão. Ele sabe da sua limitação, da minha, né? E a gente sabe que se a gente não dormir também, a gente não vale nada, Também. porque o sono é reparador. É. Mas o que acontece? Quando você tem um foco, você é determinado, né? Então vamos supor, no meio da faculdade, talvez vocês receberam para ir numa festa, e você tinha uma prova amanhã, você fala, não, eu vou na festa. Eu falo, não, eu não vou na festa, eu não Preciso tenho estudar. como. Tem que estudar, não é? Então você abriu mão e foi. Sim. Aí eu vou trazer isso para a igreja. Vai ter um culto de ação de graças, vamos pegar bem isso, ou um culto que seja expressivo no sentido de que é importante para aquela pessoa que vai te receber. Entendeu? Aí você convida 20. Vai quantos? É difícil. Eu não sei lá na presbiteriana, mas na Assembleia tá difícil, então. É geral. Geral. Não é, Garcia? Não é Né? geral. Essa é a diferença. É o foco. É o foco. Entendeu? Então, se a igreja é unida, né? O Salmo já nos diz que tão bom e tão suave é. Que vivam em união. Ponto. Amém. Cada um direito para direita, esquerda para direita. E a hora que você vai juntar todo mundo, aperta, pega quanto? Eu, às vezes eu e eu. Não é? É. Às vezes pode uma vigília hoje, que está muito raro isso acontecer. Para você, né? Vocês Sim. também sabem disso. Faz uma vigília. 5 minutos, te dou meia hora. Já tem gente querendo, ó, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que correr não sei para onde. E assim começa as desculpas. Né? Mas nunca tem. E quando tem, acontece isso. Acontece. E essas reuniões também. Mas às vezes, nem você estava numa faculdade, de repente vocês chegaram na noite, chegou em casa e teve que estudar ainda. Um exemplo. Mas vocês tinham um foco. Sim. E alcançaram o foco. Ah, Jesus é segundo plano? Não, não pode ser. Pode ser. Porque ele nos renova a cada manhã, não é Amém. isso? Eu creio dessa forma. Sim. Porque você se empenhou, a gente se empenhou na obra de Deus. Quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Se você é um professor, ou hoje é um diretor, ou você é um professor, ou um profissional da área, e tem uma responsabilidade na sua mão, é você que assina lá, não é? É. Eu posso falar 1000 coisas, mas quem assina? É isso aí. Falando nisso, você é formado em quê? Sou engenharia mecatrônica. Engenharia mecatrônica. E você trabalha nessa área? Não trabalho nessa área. Trabalha nessa área. Qual área que você está Aconteceu. trabalhando? Hoje eu sou empresário. Sim. Tenho pizzaria, serraria, restaurante. Lá Tô na em- área aqui em Jandira mesmo. Ah, é? É. Qual é a pizzaria? Império das Esfirras. Império das Esfirras. Isso. Fica onde? Fica na Nicolau Maevski, 78. Ali próximo do cemitério. Tá quase em frente ali, né? Na descidinha já. Isso, na descida. Eu era bem de frente daí de uns 3 anos, 4 anos já. Acho que pra cá eu tô um pouquinho mais pra cima, onde era a Casa do Norte antigamente. Ah, você tá ali, né? É. Tá vendo? Já fez uma propaganda aí. Isso ó. aí, ó. Já virou um empreendedor, né? Não é? Também, né? Precisa, né? Você Não tem é? que- Que Deus te abençoe no Amém. seu Que- negócio. qual a sua área que você atua lá? Pizzaria. Pizzaria, Pizzaria? serraria, restaurante. Aí depois ele faz a tudo lá. propaganda, né? Não é? Depois Pois você é. vai poder anunciar até melhor aí pra turma aí. Amém. Bom saber. Então, vou fazer, falando nisso, eu vou dar aqui o tempinho, né, pra propaganda, pra anunciar pra você aí que tá acompanhando diretamente o podcast. Estamos aqui recebendo hoje o Rubens, né, que já contou o começo de uma história aí maravilhosa. Diretamente podcast acontece todo sábado, ao vivo, às 11 da manhã. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vá divulgando aí pros seus amigos e também não se esqueça de
se inscrever, né? Você aí que conhece o Rubens, que está acompanhando a história dele, nós aqui temos uma porção de histórias tão maravilhosas, tão surpreendentes como a dele, tão edificantes como a dele. Então você se inscreva no canal para dar essa força aí pra gente, para divulgar essas histórias, esses testemunhos, esses temas que nós tratamos aqui para mais e mais pessoas, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Diretamente Podcast tem o apoio da Igreja Evangélica Presbiteriana em Vilhonice, que fica lá na Rua Netuno, número 76. E também da Igreja Evangélica Presbiteriana em São João Novo. E de Alhos e Temperos, Marques Palma. Acompanhe a gente aí, tá bom? Então aqui nós vamos para a segunda parte aí dessa história maravilhosa. Então, Rubens, você já contou daí da sua conversão, né? E também já contou do tempo que você esteve um pouco fora, mas Deus te chamou de novo. Mas você também tem uma história aí diferente, um testemunho diferente, né? Relacionado à quase morte. Sim. Você pode contar aí para quem está nos acompanhando? Sim, sim. Eu costumo dizer que eu sou um milagre, né? Muitas vezes a gente lê a Bíblia, vê ali tantos milagres que foram operados ali, né? E talvez a gente vai pregar para alguém e surge um pouco de dúvida. Pô, será que Lázaro estava morto e saiu mesmo lá, né? Às vezes os novos convertidos ficam com essa pulga atrás da orelha, Sim, né? sim. Com essa dúvida, né? E eu posso dizer que eu sou um milagre vivo, né? Por quê? No ano de 2010 eu sofri um acidente de moto, né? Eu quando estava fazendo faculdade era muito corrido, eu trabalhava numa empresa ali na subida da Aldeia da Serra, né? Que era a Almorumbitro. Não sei se os senhores conhecem ali, primeira empresa depois do cartódromo, né? Trabalhava ali de manhã, depois ia para a faculdade, então e aquele percurso ali tinha muito trânsito para chegar até Alphaville, que eu estudava ali na Unip, né, do Alphaville. Então era muito trânsito. De carro eu não conseguiria fazer, né? Então decidi comprar uma moto. Minha mãe sempre falava: filho, não anda de moto é perigoso, né? E eu me lembro quando eu comprei uma moto, eu falei, fiz uma oração, né? Falei: Deus, se um dia, se for para mim cair de moto, né? Porque eu sei o perigo, né? Eu assumo o perigo, mas se for para mim cair de moto, que eu nunca quebre, que eu via aqueles caras andando com aquelas gaiolas e aquilo me dava Nossa, aflição, né? uma aflição, fazer isso que eu nunca quebre uma perna, né? Porque a perna é meu sustento para andar, Sim. né? Para mim caminhar, mas eu nunca quebre uma perna, né? E comprei a moto, trabalhava, ia para a faculdade, me ajudou muito, né? Esse período aí, porque eu saía ali da Aldeia da Serra, muitas vezes eu ia direto para a faculdade e em 15 minutos estava lá já, né? Porém, um certo dia eu prestando serviço, eu saí da empresa e comecei a prestar serviço para a empresa. Esse dia, eu me lembro que minha mãe era solteiro ainda, né? Minha mãe, ela me acordou cedo, que ela ia sair minha mãe tinha comércio, ela tinha loja de roupa em Carapicuíba, né? Comentei aqui já. E ela me acordou cedo e falou: tô indo, vou para São Paulo fazer compra, né? E precisar de alguma coisa me liga e tal. Eu falei: tá bom, mas eu e minha mãe sempre fomos muito, sou caçula, né? Então sempre aquele chamego de caçula, né? Minha mãe sempre foi tudo, né, pra mim, né? E ela falou: se precisar, eu falei: tá bom, você vai sair hoje? Eu falei: não, hoje eu quero ficar em casa. Eu havia tido uns sonhos meio estranhos, tinha sonhado com um primo que tinha falecido, eu tava pedindo ajuda pra ele no sonho. E eu falei: mas tive um sonho meio estranho. Eu falei: não vou sair hoje de casa, não. Eu vou tirar umas notas fiscal aqui, fazer um serviço. Naquela época não existia ainda o home officer, né? Mas bem dizer, eu já estava ali, home officer, eu vou emitir algumas notas aqui e vou ficar em casa fazendo alguns relatórios. Ela falou: tá bom, né? Só que um supervisor da empresa lá onde eu prestava serviço, ele me ligou e falou: preciso de você aqui hoje. Eu falei: amanhã eu vou. Ele falou: não, tem que ser hoje. E isso era umas 10 horas da manhã, fiquei enrolando ele. Aquele negócio, sabe aquele desânimo? Eu tava num dia de um desânimo assim, parecia que tudo ia dar errado, né? Eu falei: não vou sair de casa hoje, né? E ele me ligou mais umas 2, 3 vezes, falou assim: eu preciso de hoje, você está vindo? E depois do almoço ele continuou ligando, falei: tá bom, eu vou aí, daqui a pouquinho eu tô indo aí. Saí de casa, era aproximadamente umas 15 horas e pouco, de tardezinha já. Era fevereiro, né? O sol tava, aquele solzão aberto mesmo, de rachar, né?
E cheguei lá. Cheguei lá, o cara queria só conversar, não tinha nada de importante. Ele falou que tinha um serviço para me passar, mas não tinha nada de importante. Ele falou, amanhã a gente conversa. Eu tô um pouco ocupado agora. Eu falei, fez eu sair. E nisso o tempo começou a fechar, cara. Eu fui de moto, né? Fui de volta porque eu falei, eu vou lá e já quero voltar para casa. Né? É rápido, né? E outra que eu ia pegar o horário de trânsito. Ainda eles não tinham feito aquela obra de melhoria ali, que fizeram um anel viário ali na Aldeia da Serra. Então, para quem vinha ali da Aldeia da Serra, para pegar, juntava quem saía da Castelo, verdade, ficava um trânsito ali, né? Isso em 2010 ali, tava Na terrível. rotatória lá, né? Na rotatória. E nessa época tinha caído aqui no Alvorada também, onde é aquela CLI, tinha caído uma parte da pista, que era época de chuva, né? Verão, chovia muito, tinha caído uma parte da pista, estava interditado. Eu falei, eu vou de moto que eu volto rápido. Eu fui de moto. E daí ele falou, amanhã você vem aí e a gente conversa, né? Eu falei, tá bom. Eu falei, eu vou embora então, porque eu chegar em casa antes da chuva. O tempo começou a fechar do nada, com a chuva de verão, né? Eu falei, vou embora então, porque vai chover. Eu saí de lá, eram umas 4h30 mais ou menos, 16h30. E nisso que eu tô saindo em frente àquele restaurante ali, Pedra Branca, né? Tem ali, os senhores conhecem. Conheço. Ali. Ali era pista, mão dupla ali ainda, né? Era, e voltar, agora que separaram, colocaram, né? Antigamente tinha muito acidente. Era ali. única, né? Sim. Mão dupla ali. E eu tava indo, um carro saiu, e eu olhei lá na frente, eu tava com aquele capacete Robocop, que ele abre. A polícia militar usa muito dele até hoje, né? Os Rocan. E eu tava com aquele capacete, tava aberto, tava sol ainda, tava bem calor, o tempo tava fechado para chover, mas ainda bem abafado o sol. Tava com ele aberto, eu olhei lá na frente, tinha uma viatura da polícia rodoviária, a uns 150 metros para frente, né? Tinha uma polícia da rodoviária. Eu reduzi a velocidade da moto e travei o capacete, porque dali dá multa, né? Porque não pode andar com ele aberto. Eu travei ele. Isso que eu acabei de travar, saiu um carro da direita, fez um balão ali para quem tá voltando, uma manobra proibida. Acho que ele não me viu e ele bati nele e eu caí. Quando eu caí debaixo de um caminhão. Jesus Cristo. As duas rodas traseiras de um caminhão basculhante. Nossa. Ai, deu até um arrepio, cara. O caminhão, ele passou por cima de mim, segundo pessoas que estavam ali, né? Quando começou a esmagar a cabeça, o capacete ele destravou, né? E tirou minha cabeça de dentro. Te cuspiu, na verdade. Te cuspiu, né? com a pressão do impacto ali, cuspiu. Rapaz. E tirou a cabeça da roda. Mas chegou, tenho cicatriz aqui no braço, tive fratura exposta no braço. Aqui. Não, então é como se a roda ainda estivesse passando, só que... É igual quando espirra uma pedra. Né? Isso. Põe o pneu, igual Quando espirra uma quando pedra. tem uma pedra. Jogou você pra fora. Jogou a cabeça pra fora, as partes do meu corpo. certo. E serviu de apoio. O capacete serviu de Sim, apoio pra não esmagar. Ainda bem que não era Meu corpo. porcaria o capacete, né? Porque senão tinha casca de ovo. Porque tem os Aqui cascas eu de ovo. quebrei costela. Aqui, quem consegue ver aqui, que aqui é um buraco. Tá? Aqui eu quebrei costela, a escápula. Ah, sim, é verdade. Você pode ver que também, Afundou, mas né? Afundou. Aqui afundou. Perdi esse movimento de bíceps do braço direito, né? Então ali eu caí, apaguei. Não me lembro de nada. Dizer que eu não lembro de nada, eu comecei a ter alguns flashes assim que eu voltava com muita dor. Numa dessas horas que eu voltava, eu tava de cara no chão, de bruço no chão. Ah, você tá vendo né? no chão. De bruço no chão. E eu olhei e eu vi um coturno. Eu não conseguia levantar a cabeça, não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada. Muita dor mesmo. E eu olhei, abri os olhos assim, eu vi um coturno e eu imaginei, falei assim, deve ser um policial. Que usa esse coturno alto, geralmente é a polícia militar. Né? E eu com o braço esquerdo eu consegui pegar, falei, me ajuda. Eu tô morrendo. E eu me lembro que ele falava muito meu nome, ele me chamava de Rubão. Falei assim, calma, Rubão. Fica com a gente, não dorme não. Entendeu? Não dorme não, Rubão. Fica com a gente, entendeu? Não dorme não. Né? E apaguei. Acordei de novo, pedi ajuda pra ele, eu escutava a voz dele falando, não dorme não, Rubão, fica aqui com a gente, entendeu? E apagava, né? Os médicos falam que isso quando acontece, é que nem uma lâmpada, você ficar... Sim. Quem foi criança um dia já fez isso, ficar acendendo e apagando, né? O seu pai vai falar, vai queimar a lâmpada. Realmente queima, porque uma hora vai dar um curto ali, né? E vai apagar. Os médicos falam que nossa mente também é do mesmo jeito. Sobrecarga. Esse volta e apaga, eu voltava e apagava, eu podia perder a memória para sempre, né? É um risco muito grande que acontece. E numa dessas horas que eu voltei, eu escutei um barulho
de ambulância chegando, né? Daí eu imaginei, agora meus problemas acabaram, né? Agora minha dor vai passar porque chegou o socorro, né? Escutei o barulho ali, mas nada, cara. Aí que começa a dor mesmo, porque eles começam a te mexer, né? Começam ali a te mobilizar para poder colocar na maca e dói muito mais, porque você tá ali deitado, Todo arrebentado, todo arrebentado. Eu tava todo arrebentado, né? Aí me socorreram pro hospital regional de Osasco, né? Eu me lembro que eu acordei ainda na ambulância. Eu falei pra socorrista que estava ali, acredito com a médica, né? Eu falei, olha, eu tenho um convênio, né? Me leva pro convênio. Porque meu primo, esse que eu tinha sonhado, ele tinha sofrido um acidente também, ele caiu de uma laje. Ele era fazia serviço de pedreiro, né? E ele tinha caído de uma laje e ele teve uma fratura do crânio. Ele ficou no regional muito tempo e ali ele faleceu ali. O pessoal falava que o tratamento ali não era muito bom, né? Na época diz que ali tinha uma fama bem ruim. Né? E daí eu perguntei se estão me levando para o regional. Eu falei, eu tenho um convênio, me manda pro convênio, né? Meu medo era cair no regional. Eu falei, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com meu primo. Ali eles não dão notícia para a família, fica internado ali e a situação meio complicada, né? E eu falei, eu tenho convênio. Ela falou, ó, o protocolo de socorro é levar para lá. O primeiro hospital que eles têm, né? O hospital que você vai para lá. E eu apaguei. Isso era aproximadamente aí umas 4h45 da tarde, né? 16h45. E eu apaguei ali. Eu fui acordar, era depois de 12 horas. Era umas 4 horas da manhã. Né? Aí minha família já tinha chegado no hospital. Né? O que eles me contam? Né? Eu cheguei lá, que os médicos davam informação. Eu tinha traumatismo craniano, né? Eu tinha a fratura do braço, né? A escápula, essa pá traseira que a gente tem aqui, estava quebrada em várias partes. Costela perfurou o pulmão e eu tinha uma hemorragia interna, né? Que a costela perfurar o pulmão vai sangrar ali e a morte é certa. Né? A morte é certa. Você não vai conseguir respirar e a morte era certa. E você falou da oração. Sim. Né? Minha mãe, ela, quando ficou sabendo da notícia, e os médicos entregaram meus pertences ali pro meu pai, né, que chegou no hospital, ele olhou meu capacete, o capacete tinha virado um pedacinho de isopor, assim, ó, igual aquele chapeuzinho que o Papa usa, né, que eu só não sei o nome daquilo ali. Aquela cúpula. Falou, era um pedacinho de isopor só. Quando ele pegou aquilo na sacola, ele já jogou no lixo já, falou, não vou deixar nem a minha mãe ver, porque se ela ver ali, ela vai saber, ela vai saber que ele não vai sair desse hospital. Meu pai perdeu as esperanças ali já. Né? Ele falou, não tem como ele sair vivo daqui. E daí minha mãe, querendo saber notícias ali, nisso saiu uma enfermeira e minha mãe pediu pra enfermeira, vai ali saber o rapaz que se acidentou, traz notícias dele. Ela falou, a senhora quer saber mesmo da situação dele? Ela falou assim, olha, se fosse a senhora, se conformar, a senhora tem mais filho? Ela falou, eu tenho mais 3 filhos. Você apega aos outros 3, entendeu? Porque esse daqui, se sair, ele vai voltar a ser uma criança. Porque ele tem traumatismo craniano, a gente não sabe quando que ele volta, como a mente dele vai voltar, né? E se ele acordar, ele vai voltar a ser uma criança, né? A senhora já tem uma certa idade, ficar cuidando de uma criança em cima de uma cama, né? Eu sei que vai ser difícil para a senhora, então a senhora tem que ver bem o que a senhora pede para Deus, né? Minha mãe não aceitou aquilo, ela foi de joelho naquele corredor do hospital, que eu estava comentando, né? Um dia minha mãe fez uma oração também, que é o poder da oração. Ela deve estar me assistindo aí, um grande beijo para ela. Com certeza. E ela foi ali o pilar, né? Porque ela teve fé, ela falou, meu filho vai sair daqui bem, né? Consciente e andando. Amém. E ela ali começou a oração, né? Muitas igrejas também orando, intercedendo ali pela minha vida. E ali começou uma luta. Quando a gente se acidenta, não é só quem tá ali acamado que se acidenta, a família também, né, cara? Minha mãe largou tudo ali, o que ela tava fazendo para ficar dentro de um hospital, né? Eu costumo dizer que ela também ficou internada, né, junto comigo. Ela ficava no corredor do hospital ali querendo saber notícias, né? E as notícias não eram boas, né? Vinha a psicóloga conversar com ela, preparar já ali, porque a qualquer momento chegaria a óbito, né?
E daí o meu irmão, que ele é formado em Direito, ele falou assim, vamos tirar ele daqui, né? O tratamento não está sendo muito bom, vamos tentar transferir ele. Ele foi até o convênio, né, onde eu tinha, e falou, a gente precisa fazer uma transferência. Chegou uma ambulância lá, os médicos foram lá olhar e falaram assim, não tem como a gente tirar ele daqui. É colocar ele na ambulância, ele vai morrer e quem vai assumir a culpa vai ser a gente que tirou. Ele está dentro do hospital, ele vai ser cuidado aí, não tem como a gente tirar ele, né? E a família começou a orar, sem também ter notícia ali, como que eu estava. Quando foi aproximadamente umas 4 horas da manhã, chega uma ambulância, né? Um médico e um motorista só. E daí minha irmã, que estava ali na região ali onde encostam as ambulâncias de emergência, né? O rapaz, ela desceu e falou, senhora veio buscar o meu irmão? Daí ela falou assim, eu vim buscar o rapaz que se acidentou, né? Então você pode entrar lá porque a gente não tem mais notícia dele. Desde umas certas horas ninguém estava dando mais notícia, a gente precisa saber a notícia dele. E ele falou, pode deixar que eu vou entrar lá. Eu sou médico, vou saber como é que ele tá, vou saber se a gente consegue levar ele, a gente vai levar ele para outro hospital, né? Falou, tá bom. O médico entrou lá dentro e voltou para falar com a minha irmã. Falou assim, olha, o que estão fazendo com ele lá não é humano, né? Eu vou entrar lá dentro, falar com o médico responsável e já volto para falar. Esse médico relata que ele puxou uma cadeira do lado ali onde eu estava, num corredor, né? E falou, cadê o médico responsável? Né? Aí apareceu o médico. Ele falou assim, doutor, né? De médico para médico conversando, a conversa já é outra, nível, né? É outro nível, né? Falou assim, eu vou esperar mais 20 minutos aqui, ele vai vir a óbito. Daqui a 20 minutos eu saio daqui e vou para a delegacia. Eu falei, mas por que, doutor? Né? Ele se identificou, tudo, tá? Ele falou porque ele já perdeu 40%, 50% do sangue que tinha. Daqui a 20 minutos ele tem um ataque cardíaco. O coração dele para. E é negligência, daí vocês não deram, vocês têm banco de sangue aqui, e eu já cheguei a doar tanto sangue ali naquele no regional ali, cara, né? E vocês têm banco de sangue aqui, vocês não deram sangue para ele, e o coração dele não vai aguentar, entendeu? Daqui a pouco ele tem uma parada cardíaca. O médico falou, não, a gente só tava fazendo alguns exames, entendeu? E já tá chegando o sanguinho dele. Demorou uns 10 minutos, chegou o sangue, né? E quando eu tomei o sangue, eu acordei. Né? Eu acordei consciente, perguntei pro médico, esse médico estava do meu lado, né? E tinha o que eu me recordo mais era o motorista da ambulância, que era um negão. Não sei se os senhores já assistiram aquele filme do garotinho que cai num lago de gelo, que ele começa a ouvir, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Eu já ouvi falar desse filme, mas não vi o Eu não lembro o nome do filme, mas aí esse cara, esse negão, ele era socorrista, ele tá dentro do lago lá procurando o garotinho, e ele escuta uma voz, ele olha pra cara do chefe dele, que tá lá fora, e ele fala, mais pra trás, ele vai indo pra trás, né? Eles estão procurando ali, eles não acham já, e o garoto tá num lago de gelo ali, e ele sente alguma coisa esbarrar na perna dele. Ele puxa, ele consegue puxar, resgatar o garotinho ainda, né? Ele tava em coma já, o garoto, né? E daí depois ele vai perguntar pro chefe dele, como é que você sabia que o garoto estava ali, naquela região? Né? Porque era um lago grande, né? E tinha aquela camada de gelo embaixo, tava muito gelado. E ele falou assim, como é que você sabia? Cego ali, né? Sem saber onde procurar, né? Daí ele falou, como é que você sabia que o garoto tava mais pra trás? Ele falou, não falei nada. Ele falou, você falou pra mim, mais pra trás, mais pra trás. Tá vendo? Né? E ele começa a acreditar que Deus falou com ele. Sim. Né? Naquele momento. E ele vai se converter, o filme é muito bacana aí pra assistirem. Né? Então, eu me lembro desse motorista que lembrava muito esse personagem desse filme. Era um negão careca, de 1,90 m por aí, né? E o médico fala assim, ele tomou sangue, ele aguenta aproximadamente uns 20 minutos. Então ele falou pro motorista, o médico fala pro motorista, falou assim, você tem 15 minutos para chegar até o Hospital Santa Paula. O Hospital Santa Paula fica na Avenida Santo Amaro, a gente estava ali em Osasco, né? Daí o motorista ainda falou para ele, falou assim, não tem nem como. Sem chance. Sem chance. Ele falou, é o que você tem, você se vira. Né? Me colocaram na ambulância, minha mãe foi comigo, me levaram e eu estava consciente. Com muita dor, mas me levaram. Eu me lembro que quando chegou, o médico ainda falou, cara, você é louco, você está na contramão, na Marginal Pinheiros. Daí ele falou, não tenho tempo, doutor. Né?
Daí eu lembro, quando ele chegou, ele falou, marca aí, meu recorde, 14 minutos. Né? Ele fez. E quando eu cheguei no Hospital Santa Paula, refizeram todos os exames, né? E ali, minha mãe, na ambulância comigo, ela foi orando por mim, né? Pedindo a Deus ali. E quando eu cheguei no Hospital Santa Paula, eu já não tinha mais traumatismo craniano, né? Eu tinha ainda a costela que tinha perfurado o pulmão, uma hemorragia interna, né? Que os médicos falaram, a gente vai ter que fazer uma cirurgia rápida nele, ainda hoje. Eu já fui para a sala de cirurgia, fizeram uma cirurgia, me sedaram, onde eu entrei em coma, né? Era um coma induzido, mas porém eu não voltei. Era para ter voltado no outro dia, porém eu não voltei, né? Fiquei dias e dias em coma. E minha mãe sempre perguntava para o médico qual que é a chance dele sobreviver, né? E o médico falava, a chance é assim. Se passava por ela no corredor, falava, a chance dele é assim, né? Mas 10%? Ele falava, vamos falar que ele tem 1% de chance. Né? Tem 1% de chance. E minha mãe sempre crendo. Ela creu que eu ia sair ali daquele hospital andando, né? E com vida. As enfermeiras sempre iam conversar com ela, né? Falou assim, já era para ele ter acordado, mas ele não volta, ele está em coma. Acidente, né? Ele teve uma pancada na cabeça muito grande, né? A pressão ali que foi na minha cabeça foi muito grande. Então, talvez ele volte com sequelas, né? Sempre já confortando, né? Daí eu falei assim, não, meu filho vai acordar, vai voltar bem, né? Para ter uma ideia, não sei se os senhores lembram, o acidente foi parecido com aquele humorista, e foi até no mesmo período, o Shaolin. O Shaolin, não sei se vocês lembram, sim. Ficou em cima de uma cama vegetando, né? Talvez os médicos já davam essa esperança para minha mãe, que eu ficaria vegetando em cima de uma cama, né? Até acordar, e se eu acordasse. Porque os médicos falaram, ele pode acordar daqui um mês, ele pode acordar daqui um ano, demorar 2, 3 anos para acordar, a gente não sabe quando que ele vai acordar, né? O cérebro dele ainda está tentando lutar, né? A pancada, né? O trauma que teve, né? E dentro de, acho que uma semana mais ou menos, eu acordei. Lembro que eu acordei gritando pelo meu pai, né? Chamei o nome do meu pai. Minha mãe no corredor, ela escutou. Ela falou, pediu para a enfermeira, vai lá ver, meu filho acordou, né? Você viu o que é a esperança da mãe, né? A enfermeira falou, não, lá é uma UTI, tem muitas pessoas gritando, né? O pessoal, eu falou, não, ela falou assim, não, é a voz do meu filho, eu escutei, pode ir lá ver que ele acordou, né? A enfermeira, vou ver, né? E ela foi ver, eu falei assim, realmente, seu filho acordou, né? E eu acordei consciente, lembrando, né, de tudo que os médicos falavam. Se ele acordar, talvez ele não lembre de nada do que aconteceu, né? Acordei lembrando de tudo. E ali Deus começa a tratar também de mim. Sim. Né? Porque quando você acorda de uma cirurgia, do que seja ali um coma induzido, de um coma, né? Você começa a sentir dor, você começa a se adaptar. Eu não tinha movimento do braço direito, né? Fiquei muito tempo hospitalizado ali, né? Fiquei muito tempo internado, né? Vi muita coisa acontecer, vi pessoas morrendo ali do lado, né? Tudo isso vai te trazendo um trauma, né? Uma insegurança, que tudo você pensa, o próximo pode ser eu, né? Mas o Senhor, Ele nunca me desamparou, né? Sempre esteve comigo ali, e a minha cura ali foi um progresso. Cada dia o médico passava para minha mãe e falava assim, a chance dele agora é assim. Já foi para 2%. Ele foi indo para 10, para 20, para 30. Isso foi tendo a minha recuperação. Glória a Deus. Né? Após eu me recuperar, eu acho que o tempo aí já vai avançando, né? Quando eu estiver aí chegando. Aqui, deixa eu só ler um comentário, que o Leonardo Marçal fala assim, milagre de Deus, a vida do meu amigo. Mande um abraço a todos. Então, você deve conhecer o Léo. Conheço sim o Léo. O Léo, né? Então, é um irmão. Um irmão, né? Você que está aí acompanhando esse testemunho, realmente é um milagre de Deus. Coloca aí no comentário aí, dá um glória a Deus aí no comentário para edificar também aí, para divulgar, porque esse testemunho realmente não tem explicação, né? Surreal, né? A vida já tinha ido. Sim. Falar que né? Já tinha ido e só tava ali porque Deus permitiu, Deus quis. Pra você contar hoje e também nos lugares que você passa, né? Sim. Essa história aí de como, né, Deus é bom, né?
Você me contou, ou contou aqui pra gente, que foram aparecendo pessoas, né? Assim, esse do coturno aí, né? Sim. Provavelmente era um policial. Ele era um policial. Eu, depois de uma recuperação, eu ia passando ali na... tive que fazer muitos anos fisioterapia, né? E um desses dias que eu estou voltando da fisioterapia, eu vi uma viatura da Polícia Rodoviária parada ali na Estrada Velha de Itapevi, próximo ali ao Facampus ali, né? E eu passei, quando eu passei eu vi um policial, né? E sabe quando algo te chama? Uhum. Eu parei ali e fui falar com ele lá dentro da viatura, preenchendo ali não sei se era uma multa, um documento lá Sim. de cabeça baixa. Falei, posso falar com o senhor? Né? Ele nem ergueu a cabeça, ele falou, eu te multei. Eu falei, não, mas eu queria falar com o senhor. Ele falou, pode falar. Eu falei, eu sofri um acidente, eu acho que o senhor estava num dia. Né? Eu senti que era ele, eu não tinha visto Que coisa. a cara do policial. E ele levantou a cabeça, olhou, né? Ele estava em segurança ali, porque o parceiro dele, o companheiro dele estava do lado da viatura, né? Geralmente um faz a segurança do outro, ele estava de cabeça baixa ali, tranquilo, preenchendo o documento que ele estava preenchendo ali. E na hora que eu falei, eu acho que o senhor estava no dia da ocorrência, que eu sofri um acidente, né? Na João de Góis. E ele levantou a cabeça e falou, Rubão? O professor lembra meu nome. Ele falou assim, é você mesmo, cara. Eu falei, cara, achei que você tinha morrido. Eu achei que você tinha morrido. Ele falou, porque pelo o jeito que eu vi você ali... caminhão passou em cima de você, né? Em cima da cabeça. Sim, sim. Você foi cuspido pra fora, mas ele chegou a passar no começo. Sim. E eu tinha Na cabeça, assim, não ficou nenhum... Na realidade, tudo isso aqui em mim era sangue, cara. Era sangue. Os primeiros familiares, minha mãe quando me viu, ela deve ter ficado horrorizada, né? Lembro que eu não tinha movimento com o braço direito, com o esquerdo eu começava a puxar aquelas cascas de ferida que tava toda na cabeça, né? Eu sempre fui aquela criança quando saiu umas casquinhas, eu adorava ficar cutucando, né? Então na minha cabeça tinha um monte, cara. Eu começava a arrancar, saía sangue do meu ouvido. Você se arrebentou inteiro. Né? Sim, saía sangue do meu ouvido. Meus ouvidos eram tampados, que eu achei que eu tinha ficado surdo, né? Logo quando eu acordei, eu falei, eu não escuto direito, acho que deu algum problema no meu ouvido, né? Os médicos depois foram tirar que estava entupido de sangue. Tinha sangue dentro do... Esse médico aí também que conversou com outro, né? Que falou, ó, vou sair daqui. Quero chegar nele antes da gente finalizar, cara. E assim, eu tinha aquela obrigação de agradecer as pessoas que me ajudaram naquele dia. Sim. Eu tinha vontade de conhecer o policial, que eu, passando ali pela Estrada Velha, agradeci ele. Deus te levou a reconhecer, né? Sim. Eu reconheci ele. Eu não tinha visto a face dele. A única coisa que eu vi do policial foi o coturno dele. O coturno. E a voz. Não, do policial, né? Do policial que eu tinha visto. Eu tava de cara no chão, Sim, não conseguia me mexer ali, tava mobilizado ali no chão. E depois eu chego depois minha irmã vai conhecer uma pessoa que trabalha no administrativo do convênio. Né? Minha irmã que participou também de todo o acidente ali. Eu falei, Tânia, eu preciso agradecer aquele médico, né, que você me conta, que me tirou lá do hospital, fez a transferência para um outro hospital. Eu queria muito agradecer esse médico, né? Daí ela falou assim, eu tenho uma pessoa que ela cuida de toda a administração do convênio, uma amiga minha. Você acredita que eu encontrei ela, perguntando, como é que você tá, não sei o quê. Eu falei, eu trabalho no convênio, assim, eu cuido da administração. Daí eu falei, vou falar com ela, né? E ela mandou uma mensagem para ela, falou assim, escuta, meu irmão sofreu um acidente, assim, e um motorista e o médico, ele queria agradecer muito, fez isso, foi tão gentil, tirou ele de lá. Daí eu falei assim, não, toda a ambulância que sai daqui fica registrado, né? Ninguém sai de ambulância aqui sem ter um registro. A gente sabe quem foi o socorrista, quem foi o motorista, claro. Fica tudo registrado. Me fala o dia, a hora, que eu puxo para você, puxo o CRM, vocês falam onde ele atende, você pode ir lá agradecer a ele. Eu falei, pede para ela então, né? E ela foi buscar nos arquivos, né, lá. Ela ligou pra minha irmã e falou, você tem certeza que foi nesse dia? Ela falou, lógico que eu tenho um boletim de ocorrência, tenho todos os registros, e foi uma data que ficou marcada, não tinha como esquecer, né? Ela falou assim, porque nesse dia não saiu nenhuma ambulância daqui, do convênio. Ela falou assim, como não? O médico chegou lá, conversou comigo e falou assim, não tem como, você não saiu nenhuma ambulância. E daí ficou esse mistério, né? Que ambulância foi essa que me tirou de lá? Que médico foi esse que me tirou? Sim. Né?
Eu, quando falo, me emociono. É o ainda. médico Não dos tem nem o que médicos. comentar, não. É. Glória a Deus, né? É. Conforme eu falei, gente, dá um glória a Deus aí no comentário, porque isso aí é de Deus, cara. Deus, ele Não. trabalha da forma que ele quer e como ele quer. É o único ser que ele faz o que ele quiser, né? Eu costumo dizer isso. A gente fala, mas Deus vai trabalhar. Às vezes a gente pede algo para Deus, já esperando como que ele vai fazer. Ou dá até estratégia para ele, né, Deus? Eu preciso de um milagre, mas daí você já É, tem você na quer sua dar uma cabeça tudo regrinha. traçado É. para ele como que ele vai Deus operar. não tem regra, né? Não tem. A regra Deus é dele. não tem regra. É isso aí. Nossa, isso aí realmente, ó, você que nos acompanhou até agora, você, o que eu vou pedir pra você, aqui tá ao vivo, mas é compartilhar o máximo possível esse testemunho aí. Depois o vídeo vai em definitivo pra plataforma aí do canal. E depois você vai comentar de novo, vai compartilhar no grupo da família, no grupo de amigos, né? Isso aí realmente é um milagre que não tem como você falar, não aconteceu. Não, aqui nós temos a prova viva, inclusive aí E tem as cicatrizes, as cicatrizes, tá? né? Cicatrizes, eu Porque tenho. eu que tô aqui pertinho aqui. dele, realmente ele tá é Tenho. fundo aqui, né? Aqui é fundo, se quiser. É, ele Se você viu, quiser colocar a mão aqui, quando eu respiro, você sente meu pulmão, tá? Se quiser. Se quiser, eu vou abaixar aqui e vou tossir, você vai ver. Você vê que incha, né? É. Sim. Aqui. Então aqui não tem esse. E, né, e você tem também todo, vamos dizer assim, um laudo médico, Tem né? laudo Toda a médico, história. tudo, Então, realmente, eu vou repetir. Nós já estamos encerrando, mas você que nos acompanhou até agora, obrigado aí por ter acompanhado, né? Aqui tá, vocês vão ver essa parte aí que ele realmente a câmera pega direitinho, que o pulmão dele sai pra fora, vamos dizer assim, né? Incha, né? Incha. É. Veja o quanto Deus é bom. E quanto Deus, ele é misericordioso, soberano, conforme o Rubens mesmo falou. Ele faz o que quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. E nós, como servos, como filhos, só temos que aceitar. Então, vou fazer esse pedido pela terceira vez, encarecidamente. O vídeo vai ficar na plataforma. Então, você compartilhe o máximo com pessoas e fala, gente, acompanha esse testemunho. Que coisa sensacional, que coisa milagrosa, né? E aqui já está registrado este fato. É verdade. Não é verdade? Então Deus também nos deu, Rubens, a oportunidade da gente estar aqui hoje Com para certeza. ouvir essa história. Toda a né? honra, toda Isso a aí glória foi seja dado a ele. edificação para a minha vida, também para a vida do Sim. Garcia. Com certeza. E nós temos que encerrar por causa que o relógio ele é impiedoso. É. Mas foi um prazer ouvir a sua história aqui. Um prazer ver o milagre de Deus, assim, frente a frente, conversar com ele de cara a cara. E eu tenho por mim que esses seres que apareceram aí foram anjos Sim. para levar, guiar você de um lugar para o outro. E até o policial que você encontrou foi um anjo de Deus ali Foi. usado para te dar um apoio ali. E é claro, né? A oração, né? A oração da sua mãe, dos seus familiares. Tudo isso movimenta um mundo que a gente não vê muitas vezes, é um mundo espiritual. Então, eu sinceramente fiquei aqui cheio da presença de Deus, ouvindo a sua história. E tô feliz com essa oportunidade de estar aqui conversando contigo para dizer que o Senhor é bom e maravilhoso, tá? Amém. Então eu vou aqui me despedir, depois o Garcia se despede, depois o Rubens também, tá? Diretamente podcast, todo sábado, às 11 da manhã, aqui da Tume TV Web, tá? Diretamente tem o apoio da Igreja Evangélica Presbiteriana em Vilhonice e também da Igreja Evangélica Presbiteriana em São João Novo, tá? Você pode curtir, comentar, compartilhar e, por favor, faça isso. Se inscreva no canal também, ajuda a gente aí a divulgar mais histórias tão grandiosas como essas, tá bom? Você me acha na internet como Isaac Palma ou no Instagram, isso é Facebook, e no Instagram Palma Isaac. E também nós temos um outro canal no YouTube que é o da Igreja Evangélica Presbiteriana. Garcia, seus cumprimentos. Bom, eu só vou me despedindo, Rubens, mas aqueles que têm
ouvido e presenciado esse testemunho. Se você não assistiu, vale a pena assistir, porque tá aqui um rapaz que teve 1% de chance de vida, segundo o Humana. Mas, não vou contar a história, porque o final foi melhor que a primeira parte, né? O final de programação vai ser melhor do que a primeira. Tudo foi interessante, mas você que é cristão e não acredita em muita coisa, assista essa programação, essa principalmente, exclusivamente. Sabe por quê, Rubens? Porque o fato que você falou, tem pessoas que não acreditam. E quando Deus faz, ele não pede explicação para ninguém. Ele faz, ponto e acabou. Então, esse é o Senhor que nós cremos, não é isso, Rubens? Sim. E o Rubens aqui, testemunha viva, está aqui com as cicatrizes no corpo e está sendo testemunho onde quer que ele ande. Que o Senhor te abençoe e continue te abençoando. Amém. E abençoe você também que tem nos prestigiado nesse sábado. Isso Fiquem aí. com o Senhor com todos nós. Agora, Rubens, se despeça aí, né? E também, né, faça aí a divulgação aí. Você disse que tem uma Sim. pizzaria, né? O Diego, ele olha nessa ou naquela pra se despedir? Nessa aqui. Então, dá um cumprimento final aí para a turma. Quero agradecer aí a todos aqui, né, a direção, né, a todos vocês aqui que me recebeu muito bem, né, o pessoal de casa também que assiste aí. E deixo aqui uma palavra que a última palavra ela não vem do homem, né? Ela sempre vem de Deus. Talvez você que está passando uma situação difícil, recebeu uma notícia ruim da medicina, né? Ou o que seja que tem te atormentado, a última palavra ela sempre vem de Deus, né? Entrega Amém. nas mãos do Senhor, mas entrega mesmo, confia, né? Porque Ele sempre tem o melhor para nós, né? E eu tenho ali, quem quiser depois comer uma boa pizza, Império das Esfirras, tá bom? Fica ali na Nicolau Maevski, número 78. Busca lá no Instagram lá, Império das Esfirras Jandira, né? Nos curte, tá bom? Vou deixar minha página também, rubens.souza.372, né? Busca lá minha página lá, curte também. E só tenho que agradecer. Essa página aí é como se fosse um blog? Ou é É o Instagram mesmo. É Instagram. Instagram, Tá Essa bom. página do Instagram. Bom, Repete aí Instagram do Império das Esfirras. Império das Esfirras Jandira. Tá. E a sua, pessoal? É rubens.souza, Souza com S, ponto 372. Maravilha. Então, para todos vocês que nos acompanharam até agora, né? Tenha um bom dia, seja abençoado em nome de Jesus e creia, como o irmão mesmo disse, a última palavra não vem do homem, vem do Senhor. Amém.